Fala, meu fera! Fala, minha fera! Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso EducaPE Prepara intensivo para o Enem. O Enem está chegando e você está se preparando conosco do EducaPE. Aqui, diretamente do Estúdio 2, na ETEPAC Santo Amaro, Recife, Pernambuco, nós temos no suíte o Robertão da transmissão e o Johnny Boy. Sejam muito bem-vindos. E aqui nas Libras, nossa fera, Robertinha, também seja muito bem-vinda a mais essa aula de História. Você já me conhece, eu sou o professor de História, Henrique Virgínio, mas você pode me chamar, fique à vontade, de Pimpão. Hoje, nossa viagem pelo fluxo do tempo vai nos levar ao Brasil do final do século XIX e início do século XX. Mais precisamente até os anos de 1930. Nós vamos falar de aspectos gerais da Primeira República, período que vai de 1889 até 1930. Período marcado pela proclamação da República e pelo golpe conhecido como Revolução de 1930. Show de bola? Vem com o tio Pimpa, vem com a equipe fera do EducaPE Prepara para mais essa aula de História do Brasil. Show? Robertão, vamos começar jogando na tela esse primeiro slide aí para a galera. Olha aí, gente. Por meio de um golpe liderado pelos militares, a República Brasileira foi proclamada pelo então Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889. Essa data você conhece bem, já que ela faz parte do calendário oficial do nosso país. 15 de novembro é comemorada a proclamação da República Brasileira. Se liga nesse contexto, tá? Nesse primeiro momento, apesar das divergências que existiam entre os diversos partidos do republicanismo, os representantes do Exército contaram com o apoio de grande parte da elite cafeicultora lá do Oeste Paulista. Lembra da nossa primeira aula, quando a gente falou de economia no Segundo Reinado? Nós falamos da região do Oeste Paulista. Olha ela aparecendo novamente aí, ó. Show? Então, gente, para esses cafeicultores, para essa elite cafeicultora, para esses barões do café, o período monárquico brasileiro, o período imperial brasileiro, vai simbolizar um atraso na modernização econômica e essa elite desejava ter autonomia para administrar a província de acordo com os seus interesses. Presta bem atenção. A galera lá do café vai apoiar os militares não por amor à pátria, tá bem? Não por amor à república, a esta coisa do povo, mas sim para manter e ampliar interesses próprios, tá bem? Manutenção de privilégios e ampliação dos mesmos. Os militares também, neste período, conquistaram a simpatia de setores da incipiente, da recém-formada classe média. Essa classe média estava ansiosa por ampliar sua participação política na sociedade brasileira. Então nós temos o apoio aos militares dados pelos cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista, e dessa classe média que deseja fazer parte dessa questão política que envolverá o período republicano do nosso país. É importante você lembrar do seguinte, joga na tela, Robertão. A transição para a República foi feita sem grandes conflitos, alterações socioeconômicas ou participação popular. Não pode esquecer isso, tá? Essa transição não contou com a participação do povo. Participação popular, não. Show? Então, o Brasil continuou a ser um país agroexportador, sem contemplar os interesses dos que defendiam um projeto de ampla industrialização. Ou seja,
vamos continuar mantendo o sistema de agroexportação liderado principalmente pelos cafeicultores. Show de bola? E por que Primeira República? Se liga no seguinte, meu chefe. Você já deve ter ouvido falar nos termos Primeira República, República Velha, República do Café com Leite, República dos Bacharéis. Tudo isso se refere ao mesmo período, tá bem? A Primeira República é a forma que ficou conhecido o período da história do Brasil, que se inicia, você já viu, com a proclamação da República em 1889 e vai até a chamada Revolução de 1930. Isso vai ser a Primeira República, também chamada de República Velha. Didaticamente, é importante pontuar o seguinte: alguns historiadores, didaticamente, organizam a periodização deste momento da nossa história de uma maneira bem peculiar, que é a seguinte. Joga na tela, Robertão. Esse período que vai de 1889 até 1930 costuma ser didaticamente dividido em dois períodos. A chamada República das Espadas, nas quais os dois primeiros presidentes do Brasil foram os marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ou seja, militares. Passado este período, que vai até 1894, nós temos o chamado período da República das Oligarquias. É esse período que mais aparece em questões do Enem quando o assunto é Primeira República. Fica esperto nisso, tá bem? Esse período da República das Oligarquias vai de 1894 até 1930. Outro nome comum de ser encontrado desta fase é República do Café com Leite, uma alusão ao Partido Republicano Paulista e ao Partido Republicano Mineiro, tá bem? Nesse período, nós tivemos como primeiro presidente Prudente de Moraes e como último presidente desse período, Washington Luiz. Show de bola? Então, nós vamos nos deter na análise de hoje nessa segunda etapa, a República das Oligarquias. Algumas características precisam ser levantadas, que são as seguintes. Vamos começar com duas delas. Principais eventos e características desse período. Primeiro, proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares e políticos proclamou a República no Brasil, depondo o imperador Dom Pedro II. Segundo aspecto, Constituição Federal. Neste período, nós teremos a primeira Constituição Republicana do nosso país. E ela é de 1891, foi aprovada, então, a nossa primeira Constituição Federal. Ela estabeleceu uma república de base federal presidencialista, ou seja, com um poder executivo forte. O chefe maior do nosso estado passaria a ser o presidente da República. Esse período também é marcado por uma etapa de desenvolvimento econômico. A Primeira República foi um período embrionário de industrialização. Olha, presta atenção. Mesmo tendo uma base agroexportadora, esta etapa da nossa história é um período embrionário de industrialização. Surgem novas indústrias e o crescimento da economia, graças principalmente à grana, ao dinheiro dos cafeicultores, vai levar ao desenvolvimento das primeiras fábricas. Esse desenvolvimento, esse crescimento econômico vai levar também ao nascimento do movimento operário brasileiro, tá? Fica a dica, depois dá uma consultada na chamada Greve de 1917. Vai pro Pimpa que você se dá bem. Ou como eu costumo dizer, né, Johnny Boy? Cola no gordinho que fica
Facinho, olha aí, ó. Show! Desenvolvimento econômico também é uma característica da Primeira República. Mas nem tudo são flores e a gente vai ter também a desigualdade social. Embora a República tenha significado uma mudança importante para a democracia e a liberdade política no país, a sociedade da época ainda era marcada por muitas restrições e discriminações, especialmente contra os afro-brasileiros. Lembre-se, a Lei Áurea foi assinada pouco tempo antes da proclamação da República, cerca de 1 ano e meio antes, lá no dia 13 de maio de 1888. Essa lei colocava oficialmente fim ao período escravocrata brasileiro. Mas a gente sabe que a história não foi bem essa, mas continuo estudando e quem sabe eu volto para contar essa história, tá bem? Então, desigualdades sociais e algo que você vai encontrar muito presente. Joga na tela, por favor, Robertão. Coronelismo. Provavelmente você já ouviu falar nesse termo. O coronelismo foi uma das características de que tipo? Políticas mais marcantes da Primeira República, sendo um obstáculo para o desenvolvimento de uma verdadeira democracia no país. Galerinha, esse coronelismo eu vou deixar para tratar daqui a pouquinho com uma maior especificidade. Vamos continuar se ligando nos principais acontecimentos que vão marcar nossa Primeira República. Outro acontecimento marcante foi a instabilidade política. Isso mesmo. Começar um novo período político, histórico, econômico, não é fácil. E durante a Primeira República, durante esse período de transição, nós teremos muita instabilidade política. A Primeira República foi marcada por uma série de revoltas e crises políticas, o que prejudicou a estabilidade e a continuidade do processo de transição democrática. Tá bem? Então nós temos uma série de revoltas e crises. Eu quero te dizer 4 dessas revoltas que aparecem com uma certa frequência nas provas do Enem. São elas: a Revolta de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Show de bola? Canudos na Bahia, Contestados na divisa entre os estados do atual Paraná e Santa Catarina, e a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, então capital federal. Show de bola? Essas 4 revoltas não podem passar em branco nos seus estudos historiográficos para o Enem. Amarrando tudo isso que eu falei, a gente pode dizer o seguinte: a Primeira República do Brasil foi um período de transição importante para a democracia e a liberdade política em nosso país. Mas também foi marcado por muitas desigualdades e instabilidades políticas. Show de bola? Bacana? Veja, a gente está falando de um período muito delicado da nossa história. É um período de transição de uma antiga estrutura monárquica para uma estrutura republicana. E isso não se daria de maneira 100% tranquila. Lembra que eu falei que a gente voltaria a falar do coronelismo? Então, chegou essa hora. Robertão, joga na tela. Gente, o coronelismo tratava-se de uma forma de poder político local. Fica esperto aí, gente. Político local, exercida pelos chamados coronéis, que eram figuras influentes na região onde viviam. Geralmente eram proprietários de terra, eram latifundiários, ou comandantes militares, que mandavam e desmandavam numa determinada região. Geralmente essas regiões se encontravam no interior dos estados. Show de bola? Traz aqui para mim, Robertão.
Se liga, gente. Criado no período regencial, uma das fases do período imperial brasileiro é a regência, é justamente o período que fica entre o primeiro reinado e o segundo, tá? O título de coronel era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a chamada Guarda Nacional. Eles patrocinavam a Guarda Nacional e ganhavam em troca, ou compravam, de certa forma, essa patente que era de coronel. Com a proclamação da República e o fim da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e o respeito que haviam conquistado. Fique esperto. Procuravam preservar a prática da chamada troca de favores, o toma lá da cá, e dessa forma mantinham sob sua proteção uma série de afilhados que, em troca, lhe deviam obediência. Então, os coronéis não vão abrir mão desse poder conquistado durante o período regencial, nem do poder, nem da patente. Fique esperto nesse próximo slide aí. Os coronéis controlavam as eleições locais e usavam seu poder econômico e político para influenciar os resultados das eleições. Ou seja, é corrupção, meu amigo. Olha aí, ó. Eles mantinham a lealdade de seus seguidores através de vantagens materiais, os famosos presentinhos. Como exemplo, nós temos aí no slide empregos, lotes de terras ou proteção. Eles eram vistos como líderes comunitários. Deu para sacar? É a famosa frase, né? Não existe almoço de graça. Uma hora alguém vai ter que pagar essa conta. E essa conta era cobrada pelos coronéis no período eleitoral, tá bem? Os coronéis exerciam influência política na vizinhança de suas propriedades. Áreas que eram consideradas currais eleitorais. Ou seja, a área dominada por um coronel era chamada de curral eleitoral. No período de eleições, as pessoas que dependiam dos favores dos coronéis eram coagidas a votar nos candidatos apoiados por eles. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, tá bem? O coronel dizia em quem as pessoas deveriam votar e, se não votasse, as consequências eram pesadas. Então nós temos só nessa análise os currais eleitorais e o voto de cabresto. Show de bola? Se liga, tá, fera? Robertão, joga aí na tela. A coerção era facilitada pelo sistema eleitoral em vigor. A Constituição de 1891 não estabelecia a obrigatoriedade do voto secreto. Então o voto era aberto, todo mundo sabia em quem se iria votar. O coronelismo facilitou a corrupção e o uso de cargos públicos para obter privilégios privados. A elite não briga por direitos, a elite briga por privilégios, manutenção ou conquista de novos privilégios, tá bem? Se liga nisso. É muito importante, isso não é demagogia, é muito importante que você, meu fera, você que já vai completar 18 anos, você que vai começar a exercer o direito de sufrágio, que você se ligue no seguinte: instrumento da soberania popular, o voto representa o meio pelo qual todos nós exercitamos o sufrágio universal. O que é isso? O direito de votar e ser votado. É por meio dele, do voto, que elegemos nossos representantes políticos, em âmbito municipal, estadual, federal. E no artigo 14 da nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, o voto é direto e secreto. Mas veja,
1988. E muita água passou embaixo dessa ponte da história política brasileira. Em 1891 não era assim, tá bem? O voto, além de ser direto e secreto, ele tem valor igual para todos. Como você viu, nem sempre foi dessa forma. Bacana? Então, diferente do atual texto constitucional, a Constituição de 1891 previa o voto aberto, o que, diante dessa situação, favoreceu os coronéis durante o chamado processo fraudulento, que tinha como base o voto de cabresto. O voto de cabresto tornou-se uma ferramenta poderosa utilizada pelos coronéis durante a Primeira República. E de onde veio o danado desse termo coronelismo? Foi você, Pipão, que criou esse termo? Longe de mim. Longe de mim. Esse termo coronelismo foi cunhado lá em 1948, quando o jurista chamado Victor Nunes Leal lançou seu livro mais famoso, que é o livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Esse cara, sim, cunhou o termo coronelismo. Não foi o tio Pimpão, tá certo? É até um livro que vale a pena você aí, que pretende entrar nas ciências humanas, dar uma lida depois do Enem. Bacana? Por enquanto se concentra no Enem. E como é que esse aspecto cai no Enem, Pimpão? Eu trouxe uma questãozinha lá de 2011 para a gente fazer uma análise. Joga na tela aí, Robertão. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tinha o patrão na conta de benfeitor. Olha aí, ó. O cara era oprimido, mas ele tinha na conta dele que o seu coronel, o coronel que mandava nas terras que ele trabalhava, como benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica e rural. Olha de quem, olha a legendinha ali embaixo. Olha de quem é esse trechinho. Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Essa daí é o caput, é o texto de abertura dessa questão de 2011. Vamos dar uma olhada na pergunta, tá bem? Eu tive que fazer um recorte porque a pergunta ficaria muito grande e não ficaria bem para você enxergar aí de casa, tá bem? Então nós temos aí, ó, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada, estava ligada a uma estrutura social, ou seja, ele quer saber qual era a estrutura social que estava ligado a esse tipo de ação, tá? Esse controle do voto, esse voto de cabresto, tá bem? Essa república dos coronéis, o voto de cabresto, o curral eleitoral, ao que está ligado? A resposta para você, meu fera de casa, que se ligou na nossa aula de hoje, é a letra E. Opressão era agrária, uma estrutura agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Quem exerce o poder político local e regional são os coronéis. Pois bem, nem de longe o que foi tratado nessa aula esgota o tema Primeira República. Deixo para você seguir os estudos firme e forte aí na sua casa, com a ajuda de um bom livro, com as nossas videoaulas e também com o fera ou a fera que é teu professor de história. Eu e a galera do Educa PE Prepara vamos ficando por aqui. Mas não esquece, a gente se vê numa outra história. Até mais.